Vamos lá, pessoal, tudo bom? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai assistir esse programa. Nós estamos aqui 4 mulheres trabalhadoras com a carreira bem consolidada na Petrobras. Eu sou Simone Vitorino, vou me apresentar rapidinho aqui, cada uma se apresenta. Eu trabalho há 17 anos na Petrobras, sou da supervisora operacional há 6 anos e estou aqui falando um pouquinho sobre mulheres no mundo offshore. Quer, Cláudia, falar um pouquinho? Bora lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei da saudação, Simone. Prazer estar com vocês aqui. Bem, Cláudia Vasconcelos fica muito formal, né? Sou Claudinha, todo mundo me conhece, né? Por Claudinha. Tenho a alegria de trabalhar também na Petrobras. Sou engenheira química. A indústria sempre do óleo e gás esteve presente aí na minha trajetória. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E atualmente atuo na área de consultora técnica aqui na empresa. Você está com a Angélica? Claudinha? Estou desde 2007. Quase já igual um tempinho. E aí, Angélica, tá contigo? Bom, eu estou aqui no carro, né, que é a realidade da mulher offshore que desembarcou na quarta-feira na correria. e da mulher offshore, empreendedora, estudante, que a gente não para, né, Simone? Eu tenho 16 anos de empresa, sou técnica em química e trabalho offshore na empresa. E é um prazer estar com vocês. E vamos lá, vamos responder as perguntas. Muito bom, Angélica. Meu nome é Maria Luísa, pessoal. Atualmente sou coordenadora de projetos dentro da Petrobras. Estou há 10 anos na empresa, sou engenheira ambiental, engenheira de segurança. Estou muito feliz de estar aqui participando do canal, um canal que realmente dá voz às mulheres, né, dá oportunidade para a gente contar um pouquinho de como que tem sido a nossa trajetória e o que a gente tem também de projetos futuros aí, né, de ambições. Muito legal, gente. E a gente trouxe aqui 3 perguntas, na verdade, algumas perguntas que a gente recebe demais aqui nos nossos canais, e o Thelma também, no Mundo Offshore, recebe, e a gente vai responder alguma delas, né? Primeira, que eu acho que assim, a campeã, na verdade, que aparece nos nossos perfis de pergunta é: mulher trabalha embarcado ou na área industrial? E aí? Querem responder? O que é que eu começo? Não vou começar, não, vou deixar a Angélica começar, que afinal de contas ela mesma falou que ela, desde 2007, trabalha embarcada. Bom, trabalho, então a resposta já está dada, né? Eu tenho também, né, o perfil Mulheres Offshore recebe muito essa pergunta sobre os caminhos, né? Então, assim, hoje a gente sabe que para entrar numa carreira offshore você tem que buscar uma carreira operacional, uma carreira técnica. Então, existe essa possibilidade, não só na área técnica, a gente tem diversas funções que tem mulher representando, né, nas plataformas e na área industrial. Segurança, química, nutrição, enfermagem, e na área operacional, pintora industrial, soldadora, mecânicas, da manutenção, né, várias áreas, mecânica, elétrica. Eu já embarquei com várias mulheres de várias áreas e temos muita representação feminina, mas podemos aumentar essa representação muito ainda, podemos melhorar ainda essa presença de feminina. Mulheres, né? Isso mesmo. Eu trabalhei embarcada, na verdade, eu entrei em 2006 e logo embarquei Entrei em maio, em junho eu já estava lá no offshore, e trabalhei durante muitos anos, e mesmo quando eu parei de embarcar, eu fui trabalhar na área de gestão, eu continuei influenciando as mulheres, e aí para a gente ter cada vez mais mulheres no mundo offshore. Claudinha? Então, pessoal, já tive em usina de biodiesel, refinaria, termoelétrica, 7 instalações offshore distintas entre sonda, SS, FPSO, plataforma fixa, e em todas elas eu vi mulheres desempenhando brilhantemente seu papel. Tive a alegria de, na primeira plataforma que eu embarquei, a Geplatiana, era liderada por uma mulher no meu primeiro embarque. Ana Tene? Foi na época,
na época da P54, alguns anos atrás, e foi uma alegria para mim ver a representatividade em cada um desses lugares. Então, todos eles, mulheres competentes, mulheres exercendo o seu papel, e fazendo a diferença naquela força de trabalho. Então, sim, muitas mulheres trabalham nesses locais, muitas mulheres também trabalham nas bases, dando suporte para as equipes que estão nesses setores, projetos, tem muita coisa bacana. Pessoal, eu não sou uma profissional da realidade offshore, né? Então, eu embarquei poucas vezes, mas eu frequentei estaleiros e eu tive a oportunidade recentemente, até contar um episódio, que eu estive em Urucu, em que a gente tem mais de 1.000 pessoas lá atualmente, né? Urucu já teve um pico de ter 2.000 pessoas no site, que é um campo terrestre no meio da Amazônia. E lá tem muitas mulheres também. Então, assim, eu acho que o fato da gente estar aqui comentando, sim, eu existo, não anula o fato de que a gente precisa ter mais mulheres. Sim, a gente existe, a gente está ali embarcado, tem algumas poucas GEPLATs, algumas poucas coordenadoras, supervisoras, mas a gente quer mais gente, a gente quer povoar as áreas industriais, né, com mulheres, tanto na função STEM, como nas áreas que a Angélica comentou, como enfermagem, hotelaria. Acho que é bem importante essa representatividade. Perfeito isso. Antes de passar a próxima pergunta, eu queria passar uma curiosidade. Quando eu comecei a embarcar lá em 2007, praticamente só tinha mulher na hotelaria e na enfermagem. Mas ao longo dos anos, as mulheres foram ocupando outras áreas onde antes não se ocupavam, né? Porque, por exemplo, como soldadora, como driller, como mecânica, que eram áreas que era praticamente só existiam homens. E aos poucos as mulheres foram conseguindo ocupar esses espaços que antigamente, lá há 17 anos atrás, não existiam. Próxima pergunta. Teve uma pergunta aqui do GEPLAT, o gerente de plataforma, pessoal. Ótimo. Os jargões aí para todos. E tem uma outra também que é muito parecida com o GEPLAT, que é fiscal operacional, que é na nossa área, né? Na minha área, na área da Angélica, que é fiscal operacional, que é tipo o chefe de operações da sonda, que também tem o nome de fiscal, que a gente chama de fiscal, que também existem mulheres. Tem também o fiscal de unidades de produção afetadas, né? Que aí tem uma referência ali a bordo, né, também. Perfeito, já apareceu aqui a segunda pergunta. Rapidinho, eu, no caso, trabalho como fiscal de operação de barco de estimulação. Eu sou fiscal na empresa, né, no caso. Então, existe também GEPLAT mulher, como a Cláudia falou. Você é a única fiscal de operação de barco de estimulação. Existem fiscal de operação, né, Angélica? Tem a Janaína, por exemplo. Única mulher fiscal de... Agora, fiscal mulher na área operacional de postos temos outras. Perfeito, é isso mesmo. A segunda pergunta que a gente mais recebe aqui, o Telmo lá no Mundo Offshore recebe, existe alguma função que mulher não pode ocupar? Acho que a gente já até respondeu aqui, né, gente? Não existem mais esses limites. Antigamente, eu já ouvi isso de homens, inclusive, questionando, por exemplo, a mulher não pode virar torrista. E antes de eu parar de embarcar, quando eu engravidei, né, da minha filha, foi quando eu parei, efetivamente fiquei um tempo sem embarcar, já existiam mulheres como torrista. Então, assim, inclusive era a única função assim, que o pessoal falava assim, não, mulher não vai poder porque é muito pesado. E lá, há 10 anos atrás, foi quando começaram a surgir as primeiras mulheres torristas, homens de área, que a gente chama de homens de área, lá na sonda. Interessante, né? Agora que me liguei nisso, que essa função está escrito homem de área, e já existem mulheres, já há 10 anos atrás já existiam mulheres que já ocupavam esse espaço. Para mim, não existe nenhuma função onde uma mulher possa ocupar, que a mulher não possa ter condições de ocupar. Não sei a opinião do mesmo modo, não tem restrição para homem, né? O homem também pode ocupar a função que desejar.
Eu me lembro que na creche da minha filha tinha um tabu ali de um professor homem, um cara que estava concluindo o curso de pedagogia e também era formado em circo, e aí a escola contratou ele, e foi uma grande discussão entre pais e mães, porque como que as crianças pequenas, com 3, 4 anos de idade, iriam ter um professor à frente da turma homem. E eu falei, gente, essa discussão não faz sentido. Ele tem a capacitação, então ele pode exercer essa função, do mesmo modo. Perfeita colocação, Malu. Exatamente. Eu recentemente passei por uma situação, não comigo, né? Mas no barco, né? A empresa, uma das empresas que são terceirizadas da Petrobras, né? Dos barcos, estava contratando mulheres. Pareciam que tinha uma mulher talvez no processo seletivo. E aí os meninos falando assim, mas vai contratar uma mulher e ela vai fazer a mesma coisa que a gente? E eu fiquei bem quietinha, assim, porque eu não estava preparada no momento para responder. Mas existem habilidades, né, e capacidades próprias dos dois gêneros. E isso vai fazer com que na sua função você execute uma coisa ou outra de forma excelente. Tipo assim, você pode ser excelente naquele cargo, assim como o homem pode, só que a sua capacidade e habilidade é diferente, você vai acabar tendendo a desenvolver certas atividades. E aí você vai ser direcionado pelo seu líder a executar aquilo. Então não tem função que a pessoa não possa ocupar. Ela vai ter algumas coisas com habilidades diferentes, e aí ela vai tender a fazer atividades diferentes, mas a função é a mesma. Então eu acredito que não tenha nenhum tipo de função que a mulher não possa ocupar. E existe até um estudo que fala que 80% das habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida, elas são desenvolvidas, não nascem com a pessoa. Ou seja, qualquer habilidade que você quiser aprender, você é capaz de aprender, é capaz de desenvolver através de treinos, de estudo, de repetição, né? Então, ou seja, não existe efetivamente uma limitação. Simone, tua fala me remeteu a um vídeo bastante veiculado na internet que tem ali uma chamadinha de gender gap, que mostra que as meninas até 5 anos de idade, elas, quando perguntam como que elas se veem na vida adulta, elas se veem com diversas funções, responsabilidades. E aí depois elas vão sendo moldadas, né? E vão sendo botadas em caixinhas, e não só meninas, mas meninos também. Então, a trilha, né, desse gender gap, assim, é bastante justificada quando a gente olha os incentivos que a gente faz com as nossas crianças. E aí não é uma responsabilidade apenas dos pais, é toda uma rede assim que influencia para que meninas exerçam ali as habilidades mais voltadas para o cuidado, enquanto que meninos podem ter diversas atribuições e são colocados em atividades mais ousadas ou com possibilidades de remuneração mais altas, enfim. Perfeito. E eu que tenho os dois, né? Eu tenho uma menina e um menino, né? Eu vejo isso claramente, como que a sociedade quer imputar, queria imputar na Bianca um tipo de brinquedo e habilidade diferente do meu filho, que é homem. Só finalizando a outra pergunta, que tem alguma função, né, que a mulher não possa exercer, quero deixar uma provocação. Tem uma que a gente nunca pode deixar de exercer de jeito nenhum, pessoal, de ser protagonistas das nossas trajetórias e das nossas carreiras, né? Então, não vai ser chefe, mentor, esposo, companheiro, quem é a responsabilidade de fazer nossa carreira acontecer é nossa. Então, sejam, falando especificamente para as meninas, mas para o público em geral, mas especial para as meninas, sejam protagonistas, né? Não deixem a autossabotagem de lado, deixem né, todas essas questões que tentam travar as carreiras das profissionais, né, e avancem, que eu
tá? Tem um mar a ser desbravado, literalmente, pessoal. Muito legal, Cláudia, muito legal mesmo. E a terceira pergunta? É meio tira-teima, né, as perguntas. A pergunta vem, a gente tem que... Tem que aproveitar a pergunta na hora. Muito legal esse negócio aí, que me fez lembrar do assunto do momento que está acontecendo em todos os lugares, que é a Barbie, né? E o slogan da Barbie você pode ser tudo que quiser, é o slogan da Barbie, né? E basicamente é isso que você está falando, ser protagonista da sua vida, da sua carreira. Agora vamos à terceira pergunta, e essa é difícil, hein? Qual é a maior dificuldade da mulher no mundo industrial? Eu me arrisco a associar com a cultura, né? E assim, pode ser a cultura no sentido mais amplo, né? De toda uma indústria mesmo, um universo, e aí falando inclusive de Brasil, mas também pode ser aquela cultura do dia a dia. E aí a gente acaba também tendo que falar da liderança, do chefe. Eu acho que o chefe exerce muita influência no desempenho da equipe. Então, se não há um incentivo ali, né, um contexto mais favorável para que as pessoas tenham segurança psicológica para poder trazer suas ideias, para poder trazer, inclusive suas vontades, né? A gente, às vezes, está limitado ali numa determinada atividade e que se você tem voz para colocar aquilo que você deseja, você tem condições de se performar muito mais, né? Porque você acaba buscando aquilo que você tem a ver com o teu propósito de vida, que está mais alinhado. Então, acho que a dificuldade é atrelada a essa cultura machista de estar tudo muito... e eu falo do machismo e eu não estou falando de homens não, tá? Eu falo inclusive de nós mulheres. A gente tem um machismo estrutural muito forte. Então, isso faz com que tenhamos muitos vieses aí cognitivos que impedem que a gente enxergue potenciais. É mais ou menos isso, né? Então, o fato da gente, às vezes, ser rotulada é por conta disso, assim. Eu tenho muito receio com os rótulos que são impostos às meninas e mulheres, assim, como se elas tivessem uma limitação e, na verdade, não tem. É a sociedade que enxerga dessa forma. Não, perfeito, Malu, que é muito na linha do que eu ia falar mesmo, que são os viés inconscientes que é construído ao longo da nossa vida, e é exatamente o que você falou, não é só do homem, está dentro da mulher também. E uma das questões que acaba que fala muito de sabotadores, porque é construído na mulher muito essa insegurança, no inconsciente da mulher, que ela não é capaz de assumir aqueles papéis que é estruturalmente, culturalmente exercida por homens, né? Então, isso acaba influenciando não só a visão masculina, como a visão feminina também, se aquela mulher é capaz de assumir aquele papel ou não. E a gente sabe, ele já até discutiu isso aqui, que não existe efetivamente essa limitação. Muito bom. Quer falar um pouquinho também, Cláudia? Quero, que eu acho que a maior dificuldade, eu tenho uma que eu acho que não é só em mundo industrial, é em qualquer realidade, né? Em especial quando a mulher também concilia o papel da maternidade, né? Então, é muito importante entender que não o pai não ajuda, o pai é parte do processo, né? Não tem essa coisa do... Então, para que as carreiras, né, avancem, isso tem que ser muito bem entendido ali dentro dos papéis, senão acaba sempre ficando mais sobrecarregado para um lado, né, do que para o outro, e gera ali um desequilíbrio que, se isso não for realmente algo que estava consensado no ambiente familiar, é muito ruim para quem fica, né? A criança vai ficar doente na escola, pulo de 10 que vão ligar para a mãe. Me aponte uma escola que, né, vai ligar ali para o pai. Acontece alguma coisa, tem que levar para um pediatra.
entendeu? Então, é muito importante a gente ter ambientes flexíveis e ter ambientes que, de fato, comentem, né, da parentalidade ali ativa, de uma divisão ali de tarefas e que isso ele nasce no ambiente familiar, mas isso vai se refletir no ambiente profissional. Muitas coisas que hoje eu consigo desempenhar profissionalmente eu não conseguiria se essa não fosse a realidade, né, dentro de casa. Então, é um ponto, mas aí é mais do que o industrial. Do industrial, acho que tem muita questão que vocês já comentaram dos vieses inconscientes, às vezes a menina não se sentir pertencimento, né, naquele local, e é algo realmente a ser trabalhado, a gente ter cada vez mais representatividade, né? Perfeito, Cláudia, que é a carga mental. Você está comentando da carga mental, né? Que é muito grande, muito maior para uma mulher do que para um homem em qualquer contexto, né? Em qualquer contexto, independente de ser no ambiente de trabalho ou fora, principalmente fora, né? Quando ela está falando dentro de casa. Gostei muito, gente, do nosso papo aqui, foi maravilhoso. E quem está aí assistindo, conta aí, comente aí um pouquinho dessas que a gente falou, deixa aqui suas perguntas também para a próxima live. A gente vai estar aqui em vários outros momentos, trazendo um pouquinho do nosso conhecimento e tirando as dúvidas de vocês. E se concordam com o que a gente falou, não concordam, querem colocar algum ponto adicional, coloque aí, comente aí. Bote aí nos comentários que a gente traz no próximo encontro. Foi maravilhoso, gente, aqui o nosso bate-papo. Acho que o próximo a gente poderia trazer um pouquinho da nossa história, um pouquinho mais, né, gente? Eu tenho bastante curiosidade. São muitas, assim, tanto na época que eu trabalhava embarcada, quanto fora também, depois que eu parei de trabalhar embarcado e fui visitar várias áreas. Eu tenho um bocado de história aqui para contar. Quero ouvir. Muito bom, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. A Angélica teve que, né? Foi abduzida aí pelo trabalho, enquanto está de folga do embarque. Mas foi bom demais trocar com ela também e com vocês duas. Um abração. Amei também. Vou deixar aqui meu perfil no Instagram, né? O Thelmo vai deixar, na verdade, né? Nosso perfil do Instagram aqui. Siga a gente. Quiser tirar alguma dúvida em particular, como a da gente também, pode mandar lá no direct do Instagram também.